Queridos amigos, no nosso curso O Livro dos Espíritos, Allan Kardec Rio Preto, sejam bem-vindos mais uma vez. Esta é a nossa última aula desse Livro dos Espíritos 1. A gente estudou aí o livro primeiro de Kardec, As Causas Primárias, e hoje o último capítulo do livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Já estendemos o convite para que o ano que vem estejamos juntos novamente, estudando o que a gente chama de Livro dos Espíritos 2, que vai abordar temas importantíssimos na doutrina espírita, que são as leis morais. Vamos lá, pessoal, vamos estudar. Como sabemos, Kardec era um homem da ciência, professor, e ele, através da comunicação espiritual, ele veio a tentar tirar informações dos espíritos superiores. E nesse capítulo, de número 11, não é diferente, os três reinos, Kardec vem tentar fazer aí uma classificação, uma analogia sobre os três reinos. E os espíritos já o alertam, né, que qualquer tipo de classificação, como a gente já está acostumado, né, como a gente viu lá na classificação dos espíritos, espíritos bons, espíritos superiores, essa classificação ela não tende a ser uma coisa definitiva, mas ele é dividido aí em o reino mineral, onde a matéria é puramente inerte, então ela é regida apenas pelas leis ou pelas forças mecânicas. Nós temos um segundo reino, que seria o reino vegetal. Ali já se adiciona um outro componente, que é a vida, através da vitalidade, que é o princípio vital. Esse princípio vital, pessoal, nós já tivemos a oportunidade de fazer um estudo. Ele é o fluido cósmico universal, aquela, entre aspas, partícula básica do universo, de uma maneira diferenciada e está presente nos seres vivos enquanto encarnados, né? Se é que eles desencarnam. Por exemplo, os vegetais, a gente sabe que ele vai estar presente trazendo a vida. E os outros dois grupos vão ser os animais, em que logicamente está presente ali a matéria inerte, a vitalidade, que traz a vida, e um tipo de inteligência instintiva. Os espíritos nos informam que é uma inteligência limitada. O animal não tem consciência da sua existência, né? Da sua individualidade. Ele vai viver em busca da sobrevivência ou eventualmente de sensações de prazer ou fugir do sofrimento. E o homem, aí sim, totalmente diferente, pessoal. O homem ele vai possuir a parte material, né, encarnado e desencarnado pelo perispírito. Ele vai possuir a vitalidade encarnado, né, esse princípio vital, e um tipo de inteligência especial. Essa inteligência dos seres humanos, né, é o que promove a consciência do futuro, a percepção das coisas extras materiais, o conhecimento de Deus. Então, sempre que a gente notar que existem estas características, nós sabemos que possui um espírito individualizado, né, que é o ser humano. Questão 586. As plantas têm consciência da sua existência? Respondem os espíritos superiores: não,
elas não pensam e não têm mais do que a vida orgânica. Pessoal, como será que funciona isso, né? Parece que às vezes as plantas percebem a nossa presença, dependendo da maneira como se cuida delas, elas parecem se desenvolver melhor. Às vezes, quando não recebem, às vezes até atenção, aparentemente, elas tendem a murchar. E aí, como que funciona isso? Kardec também tinha essa dúvida, né? E ele cita o exemplo dessas plantas aí, a Dionéa, né, que é a planta carnívora. All hands hoist the colors high. E aí, gente? Ela percebeu que a larva estava chegando e deglutiu a larva? Como que é isso? Então, vamos ver a pergunta de número 587. As plantas têm sensações? Sofrem quando mutiladas? As plantas percebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm sensação de dor, não são inteligentes. A gente vê isso no nosso organismo. Nós temos algumas coisas no nosso corpo que são involuntárias, né? Os batimentos cardíacos, controle da pressão, da temperatura do nosso corpo, né? Então, as plantas também têm essa propriedade. E o mesmo acontece com, por exemplo, a planta carnívora. Esses movimentos que acontecem não implicam absolutamente na necessidade de uma percepção, né, de uma vontade. Eles acontecem de maneira involuntária. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? Resposta dos espíritos: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Pessoal, aqui a gente tem que chamar atenção para uma questão, né? Quando ele fala os três reinos existem sempre em todos os mundos, não é que é uma situação estacionária, né? Porque senão existiria injustiça na criação. Os animais sempre sem inteligência, restritos às coisas materiais, as plantas a mesma coisa. Então, o que é alertado aqui por Kardec é que sempre vai existir estes três reinos e, obviamente, em condições superiores, mais apurados, mais perfeitos, mais belos, né? Mas existe a evolução. Então, essa planta que, vamos dizer, ornamenta mundos superiores, ela também há de evoluir, né? A matéria bruta há de se desenvolver e tudo se tornar, tudo se encadear dentro da perfeição da criação de Deus. Passemos então ao item de número 2, os animais e o homem. Questão 592. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de forma precisa? Olha a resposta dos espíritos, pessoal. Sobre esses assuntos, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados, óbvio, né, gente? Não dá para comparar a inteligência de homem com animal.
E os Espíritos falam aí, pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Muita gente idolatra os animais que tem, pelo seu companheirismo, às vezes até pela sua ingenuidade, mas não tem como comparar, pessoal. Olha lá o que eles falam. O homem é um ser à parte, que desce às vezes muito baixo ou que pode elevar-se muito alto. Então, os seres primitivos da criação, aqueles de pouca inteligência, ou às vezes aqueles seres que muito erraram. Então a gente tem, por exemplo, nas comunicações espirituais, espíritos desencarnados que vão assumir formas de animais, né? A licantropia e outras formas que a gente vai ver um pouquinho mais também, né? Porque vão descer a essa circunstância, mas não tem como fazer essa comparação de animal e homem. Os espíritos seguem, seu corpo se destrói como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Gente, aqui a gente faz um parêntese, e isso é bastante estudado no livro da Gênese, de Kardec. A natureza do espírito, a natureza do espírito humano é divina. Por mais que o homem tenha passado por esse processo evolutivo, de ter sido um primata e por modificações genéticas ele foi evoluindo e tornou-se o ser humano, Deus é quem proporciona esse espírito inteligente, que é diferente dessa inteligência primitiva dos animais. Podemos dizer que os animais só agem por instinto. De novo, gente, Kardec era persistente, né? Por mais que os espíritos insistem na inteligência primitiva, rudimentar dos animais, Kardec observa a natureza, observava lá a planta carnívora. Então vamos ver aí. Legal, né, gente? Interessante a gente ver aí essa inteligência primitiva, né? Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e proverá sua conservação. Então fica muito claro isso nesse vídeo. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento, qualquer que seja a arte que admiramos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é exatamente o mesmo que fazem hoje.
É por isso que a gente não vê, diferente da espécie humana, a evolução, né? A evolução no sentido espiritual e também no sentido de melhoramento, né, da humanidade, o desenvolvimento da humanidade. Como o mundo é muito mais fácil, é muito melhor hoje do que antigamente, né? E os animais continuam fazendo sempre as mesmas coisas. Kardec segue investigando e pergunta: os animais têm linguagem? Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas no meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, as suas necessidades. Na questão 595, os animais têm livre-arbítrio? Pessoal, essa é uma questão chave, hein? Não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Olha que interessante isso, gente. Isso é praticamente a base do espiritismo, que é a teoria evolucionista, né? O nosso espírito criado simples e ignorante, ele vai ter condições de evoluir, tá? Os espíritos dos animais, esta evolução é muito limitada, tá? Por quê? Porque nós temos a capacidade do livre-arbítrio expandida pela inteligência. Então isso funciona muito para a lei dos homens também, né? Quando o juiz vai condenar alguém, ele quer saber se, por exemplo, o crime foi culposo ou doloso, porque a pena para isso é diferente. Então, a nossa liberdade, ela vai ser cada vez maior de acordo com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. E os nossos deveres seguem o mesmo princípio. Lá no começo da nossa criação, nós tínhamos menos deveres. Agora, mais inteligentes, mais entendidos do funcionamento do universo, da compreensão das coisas, as nossas responsabilidades são maiores. Então, vamos realmente seguir linhas na nossa vida que sejam condizentes com os princípios divinos, com os princípios de Deus, né, de Jesus, porque isso há de ser cobrado da gente, assim como são os deveres que os espíritos nos dizem aqui. O que será que acontece com os animais depois da morte? Questão 597. Se os animais têm uma inteligência, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Já vimos, né, pessoal? Aqui um reforço. É também uma alma, se o quiserdes. Isto depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. De novo, aquela questão da classificação, da conceituação, da criação de um organograma. É difícil a espiritualidade explicar uma coisa para a gente que a gente não tem compreensão de tudo. Então, eles falam, olha, se quiser chamar de alma dos animais, pode chamar. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância entre a alma do homem e de Deus. Olha que interessante isso, hein, gente? Então, não vamos achar que o primata lá, que o macaquinho que fez tudo aquilo que a gente viu no vídeo, de uma hora para outra ele vai virar
um ser humano, né? Como a gente vê aí nesses filmes de ficção científica, a Era dos Macacos. Não funciona assim, existe uma distância enorme. E quando a gente fala enorme, não é só em tempo, né? Embora o tempo seja também um fator, mas é uma distância enorme em qualidade. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e consciência de si mesmo? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesmo. Inteligente, a vida inteligente permanece em estado latente. Então, de novo, né, pessoal? A gente vê muitas vezes, até em romances aí, espíritas, psicográficos, a presença de animais no plano espiritual. Então, o animal ele vai manter a sua individualidade, sei lá, a gatinha Kitty morreu, né? E ela está no plano espiritual. Ela vai manter a sua individualidade, mas ela não tem consciência como ela não tinha aqui também, né? Quer dizer, não mudou nada, né? Ela só não está encarnada na Terra, né? Pergunta 600. A alma do animal sobrevivendo ao corpo fica num estado errante, como a do homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unido a um corpo. Então, essa alma aí, distante da matéria, ela vai ter que estar em algum lugar, né? Que não é a Terra a física, né? Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Olha essa parte que interessante. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Aqui a gente faz uma reflexão, pessoal, das comunicações espíritas, das psicografias, né? Que muitas vezes nos contam a presença de animais nos planos, no estado da reticidade, né? No plano espiritual. E aí a gente entende que esse espírito não é igual, por exemplo, um homem que desencarna e vai ter que procurar o que fazer, aonde estou, o que aconteceu comigo, quem me cerca, cadê meus parentes. Não, os espíritos dos animais, né, vamos falar dessa forma, né, a alma dos animais, ela vai estar lá no plano espiritual e ele vai ser utilizado ou não, dependendo da necessidade dos espíritos que estão ali incumbidos para isso. Ah, tenho necessidade de levar isso aqui lá para o nosso lar, os passarinhos vão ornar lá a floresta, os bosques, então vão ser utilizados para isso. E na grande maioria das vezes, tá, esses espíritos reencarnam muito rapidamente. Nossa, mas o homem, né, o ser humano, independente de encarnado ou não encarnado, ele vai usar os animais aqui ou no plano espiritual. Isso não é uma injustiça, não é um desvio da lei de Deus. Pergunta 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida a gente vai se colocar à disposição no nosso grupo do WhatsApp, mas vamos seguir em frente. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Olha a resposta.
pela força das coisas. E é por isso que, para eles, não existe expiação. Gente, a Terra, ela evoluiu com as centenas de milhares de anos pela força das coisas, pela natureza, né? Que é, na verdade, a lei de Deus. Não precisou o homem para desenvolver o nosso planeta. Uma vez que os homens têm inteligência, eles têm a capacidade de ajudar, ou muitas vezes o que acontece, prejudicar o desenvolvimento da Terra. Com os animais é diferente, eles não dispõem dessa inteligência. Então eles vão sempre precisar destas leis naturais para o seu desenvolvimento. Não é interessante isso, como existe um encadeamento na natureza? A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. Então, não é o objetivo dos animais esta evolução. Eles estão sendo levados a essa evolução. Então, não adianta a gente querer falar, eu vou educar esse meu cachorro porque ele vai depois evoluir mais rápido e vai virar um ser humano mais rápido. Não é assim que funciona, pessoal. O cachorro ele vai seguir o fluxo das coisas como nós seguimos no passado, mesmo depois que viramos seres humanos, numa forma primitiva, lá no começo. No começo a gente era muito mais forçado a seguir em frente do que pelas próprias forças. Ao passo que, quando adquirimos mais condições, mais inteligência, expandimos o nosso livre-arbítrio, aí depende muito mais da gente, lógico, com a colaboração de Deus. Aqui Kardec faz a suposição de que pudessem existir duas naturezas, né? A encarnada e a desencarnada, fazendo uma reflexão do ponto de vista dos animais que aparentemente vivem a vida na Terra e na erraticidade, conservam sua individualidade, mas ficam inativos pela falta de consciência. E Kardec e os espíritos, eles negam totalmente a possibilidade de duas naturezas e fazem um comentário, né, que Kardec deixa bem registrado isso aí no livro. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que torna superior aos animais. Então, não existe uma natureza terrestre e uma natureza espiritual. Só há vida inteligente através do espírito eterno. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Então, aqui sim, uma provém dos instintos da natureza, outra da impureza do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. Então, a gente vai ter duas naturezas diferentes, né? Enquanto encarnados, porque estamos sobre o determinismo da carne, mas não que sejam dois espíritos diferentes, porque o espírito é o mesmo, né? Só que ele está colocado em locais diferentes, encarnado e na erraticidade. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência da matéria, ele se aproxima dos brutos. Enquanto liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Pessoal, que recomendação interessante a gente vê aqui nessa pergunta, né? Nós temos que nos autoavaliar,
nós temos que procurar em nós os nossos problemas. Então, se eu estou vivendo a minha vida para os momentos de lazer, trabalhando para um dia entrar de férias, para esperar a sexta-feira, onde eu vou trabalhar menos ou não vou trabalhar, se eu espero o meu dia a dia para poder chegar em casa e comer alguma coisa, ou vivenciar sensações, prazeres físicos, nesse ponto, pessoal, a gente está se aproximando dos brutos. Então, na verdade, o nosso dia a dia, nós temos que dar foco àquilo que é espiritual, que é a força de vontade no trabalho, que é a convivência melhor com o próximo, que é aceitar as coisas como elas são, com resignação, que é exercitar a paciência. Esse é o foco da nossa vida na Terra, o esforço através da inteligência, do aprendizado. Então, à medida que a gente sofre essa influência de Jesus, nós vamos estar nos elevando ao verdadeiro destino. A matéria a gente já conhece bem, né? Agora Kardec, com estas perguntas, ele quer investigar melhor o princípio espiritual inteligente. De onde tiram os animais o princípio inteligente, que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Então, da onde será que surgiu a inteligência dos animais? Os espíritos respondem: do elemento inteligente do universo. O que é esse elemento inteligente do universo? Não sabemos. Ah, mas por que não sabe? Os espíritos superiores não sabem? Não, eles sabem. Os espíritos superiores sabem. Mas nós não temos condição de entender. Então não adianta eu querer falar de física quântica. Eu não sei nem matemática básica. Eu tenho grande chance de falar besteira se eu entrar em detalhe de física quântica, porque eu não sei fazer as equações mais simples. E para falar de física quântica, eu preciso ter passado pela matemática, pela física tradicional e me especializado em física quântica. Como nós não temos essa capacidade, fica parado nisso. O princípio, o elemento inteligente do universo, que é diferente da matéria, do fluido cósmico universal. A inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um princípio único, sem nenhuma dúvida, mas no homem ela passou por uma elaboração que eleva sobre os brutos. Então, o homem, como a gente viu, muito na frente da inteligência dos animais. Pergunta 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Então aqui ele está perguntando se a alma do homem, lá quando começou, é como se fosse uma criança aqui na Terra, que é ingênuo, que não tem inteligência, que não decide sobre si. A criança não tem livre-arbítrio, uma criança de 5 anos não chega, por exemplo, na Disney sozinha. Ela não vai comprar passagem de avião, ela não vai alugar hotel, ela não vai ver como que funciona a Disney. Por quê? Porque ela não tem inteligência, livre-arbítrio. E o que Kardec quer saber é isso. Será que lá no começo é como se a gente fosse, como se o nosso espírito fosse um espírito igual de uma criança? Olha a resposta. Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então, a partir do momento em que eu adquiri essa inteligência individualizada, essa inteligência do humano, eu já estou despontando o meu livre-arbítrio. Então, me diferencia da situação da criança,
que a criança na Terra ela está bloqueada pela incapacidade do seu corpo, do seu físico, pelo não desenvolvimento adequado ainda do seu cérebro e dos seus membros. Mas o seu espírito está cheio de vida, né? Mas preso à infância. Por isso que lá naquela parte que fala dos mundos superiores, ele fala a infância é curta, né? Ou quase não há infância, porque quando o espírito reencarna no mundo superior, ele não precisa ficar ali em estado latente, né? Que é o que acontece com a gente. Questão 607. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? É nesses seres que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, quando a gente dizia lá atrás, né, que não é assim o macaco, né, o primata, por uma alteração genética, por uma lei de aperfeiçoamento, ele virou ser humano, né? Ele progrediu lá naquelas escalas, lembra aquilo de biologia, né? Das formas humanoides e virou ser humano. Não, tudo segue esse encadeamento da natureza. Então precisa ter a evolução da matéria, do corpo, como houve essa evolução do primata, né? Mas precisa haver principalmente a evolução do princípio inteligente. E a esse princípio inteligente que a gente coloca a condição de Deus, né? Como criador, como mediador que possibilita esse desenvolvimento. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra, ou seja, essa época lá atrás, onde existiu o começo do princípio inteligente, e ele foi se individualizando até tornar ser humano. Isso aconteceu na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Ponto final, né, gente? Então, a Terra, mundo de expiações e provas, né? Mundos primitivos, eles tiveram origem, os espíritos aqui da Terra tiveram origem em mundos primitivos. Então, nós, lógico, de uma maneira geral, viemos de outras existências, provavelmente em outros planetas, como é dito aí. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Este caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, acho que aqui não fica dúvidas para a gente, né? E para encerrar essa parte aí, essa pequena investigação do princípio inteligente, o princípio espiritual, a pergunta de número 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. Eis porque os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. Então, nós, quando desencarnamos, a gente adquire mais capacidades por estarmos livres desse fardo pesado que é a carne. Nós vamos lembrar de outras reencarnações dependendo da nossa capacidade espiritual. Quanto mais evoluídos, mais acesso às coisas do passado e, logicamente, mais capacidade de prever o futuro. Só que, como a gente ainda está numa fase, né, que nem a gente sabe, espíritos ainda imperfeitos, que estão variando entre o bem e o mal, estamos longe de sermos espíritos superiores, nós não vamos saber como que foi a criação. Não dá para a gente conseguir entender isso ainda, né? E aí fica claro nessa resposta que a gente começa a fazer o registro
a partir do momento que o espírito se individualiza, tá? É nesse momento que a gente consegue começar a registrar, então a gente vai lembrar até esse momento. Nós não vamos lembrar da época que a gente foi, sei lá, um gato, um cachorro, um elefante, um macaco. Nós não vamos lembrar disso. Olha o Rogério lá, quando ele era um macaco, e eu faço uma revivência mediúnica, né? Mentira, não existe isso, não tem essa possibilidade, né? Então, eu fiz uma regressão de memória e eu voltei até o tempo que eu era macaco, né? Eu me vi macaco. Não, não viu. Não viu porque você não registrava com consciência. Você vivia com seus instintos, mas não tinha essa consciência que é do ser humano. Ok, pessoal, estamos chegando ao último item desse nosso capítulo de número 11, intitulado Os Três Reinos. E esse último item é esse metempsicose, que seria a transmigração das almas. Pergunta de número 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Essa teoria, pessoal, da metempsicose, embora para quem já tem o conhecimento espírita pareça ser uma loucura, né? E a gente às vezes até se coloca, né? Como é que pode Kardec ter perguntado isso? Mas, assustem-se ou não, até hoje ela é muito entendida como verdadeira na humanidade, né? Sobretudo em culturas, em religiões orientais, se preserva, né? Alguns animais são sagrados, porque sim, acredita-se que a alma de uma pessoa pode reencarnar na forma de um animal. Então não se mata o animal com medo de matar a mãe, matar a avó que morreu, matar o filhinho que morreu antes da hora. Então não se mata os animais e eles vivem fazendo a festa no meio humano, muitas vezes causando grandes transtornos, porque como não mata o animal, não se deixa morrer, existe um desequilíbrio ali da natureza, e essas pessoas, essas civilizações vivem em verdadeiro ali, pandemônio, porque tornou um animal um ser sagrado, acreditando-se nessa teoria da metempsicose. A gente não precisa falar muito sobre isso, já que o que a gente vem falando desde o começo desse capítulo é sobre essa questão da diferença da alma animal para a alma do homem. E aqui a gente nota a semelhança entre os donos de certos animais e os seus pets, né? A gente sabe que essa semelhança não tem nada a ver com a questão espiritual. Kardec segue investigativo na questão 611, a comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose. Lembrem-se que a origem é o elemento inteligente universal. Então, a origem não é o fluido cósmico universal, tá? A origem da inteligência dos animais e do ser humano. Já que tem a mesma origem, será que a doutrina da metempsicose não é verídica? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo. E não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerente à matéria. Então, são só essas as
relações que a gente tem com os animais, né? É estarmos vivendo juntos sobre a influência grosseira da matéria, sobre a presença do instinto de conservação que não é inteligente, né? É instintivo. Então é isso que nos une aos animais, mais nada, né? Então aqui no capítulo, pessoal, nós não conseguimos, lógico, fazer todas as perguntas, responder todas as perguntas. Tentei dar uma pinçada, né? Nós estamos aí já chegando aí a 46 minutos de reunião, mas aqui no capítulo ele cita isso: o animal serve para servir ao homem, né? O que quer dizer isso? Que a gente deve tratar mal o animal, que a gente deve abusar do animal, que a gente... Não é nada disso, tá? Nós devemos respeitar os animais, porque nós devemos respeitar a todos. Nós devemos tratá-los bem, né? Aqui, sem querer entrar na questão do vegetarianismo, que também é um outro tema, mas é fato que os animais estão aqui para nos servir e nós devemos ter, assim como é dito lá atrás, os nossos deveres de os conduzir bem. Assim como os espíritos superiores, Deus, né, Jesus, que está nesse rol, né, nos conduzem bem, né? Nos dão a capacidade do aprimoramento, as novas oportunidades, e tudo é assim na natureza, como a gente vai ver aí no nosso encerramento da reunião. Então, já partindo aí para o arremate da nossa aula de hoje, vamos seguir esse trecho aí, que Kardec coloca nesse capítulo, que é fantástico, até de uma maneira poética. Tudo se encadeia na natureza e tende à unidade, ou seja, tende a ser um só, né? A solidariedade, a humanidade fraterna, a convivência entre os três reinos. Esse ponto de partida do espírito ainda é uma questão que está ligada ao princípio das coisas, né? Está lá nos segredos de Deus, não que Deus queira esconder de nós, não é isso. Somos nós que devemos escalar essa condição espiritual, chegarmos próximo a Ele para podermos entender como funciona. Então é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que tudo começa para ele, lá no período de humanidade. E com este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade de seus atos. As coisas vão acontecendo aos poucos e não duvidemos de Deus, né? Tudo passa, todas as nossas dificuldades serão um dia para nós breves recordações que vão muitas vezes nos deixar até humilhados diante das dificuldades que achávamos que eram tão grandes e que depois que passamos vimos ser contingência do destino, evolução, progresso, que está dentro das leis morais que vamos estudar no ano que vem. Então é isso, gente. Eu queria agradecer demais a todos que participaram aí dessa nossa bate-papo de hoje. Ao invés da nossa prece usual, eu vou passar esse vídeo que está presente num filme que tem no YouTube, que tem na internet. Depois, se vocês não conseguirem achar, me falem. Chama Human. E quantas vezes a gente fica assistindo tranqueira, né, na televisão, no Netflix, tem tanto conteúdo bom
filme é um filme que traz bastante reflexão. E a reflexão que eu chamo a atenção de todos hoje, que acho que é o nosso objetivo aqui, é justamente essa da união dos povos, da união dos reinos, da lei de fraternidade, de estarmos juntos, porque juntos seremos mais fortes, e rogar a Deus com toda a nossa vontade de um dia conseguirmos deixar para trás todo o egoísmo que nos cerca. Muito obrigado a todos e um grande abraço.